Antes de começar isso, gostaria de dizer que acredito em todas as religiões que existem, mas também sei que todas são psicológicas. A mente humana pode fazer e criar coisas inimagináveis. O cérebro manda no corpo, nos movimentos, no que você vê, no que sente e até mesmo no que ele quer que você acredite. Inclusive, pode apagar memórias traumáticas para que você não tenha que lidar com essa carga a vida toda. O cérebro humano não passa de um pregador de peças. É por isso que nunca acredito em relatos de exorcismos, incorporações, milagres, avistamentos sobrenaturais e até mesmo nas conversas com Deus, o que não condiz com o meu fascínio pelo sobrenatural. Sou uma pessoa viciada em terror e em tudo aquilo que a adrenalina e o medo podem me causar. Frequentemente, tento ter interações com o sobrenatural, como sair pela floresta perto de casa em plena madrugada, recriar símbolos que dizem ser amaldiçoados e até realizar pequenos rituais. Nada. Todas as tentativas falham. Nem mesmo a energia no ambiente muda. A minha sorte é que sempre tenho pesadelos. Eu simplesmente adoro meus pesadelos. Todos são extremamente horríveis e parecem muito reais. A adrenalina que emana no meu corpo enquanto sonho é inexplicável. A sensação de acordar com o coração explodindo e o corpo paralisado de medo faz meu dia muito melhor. Porém, recentemente, não sei o que estou vendo é real ou não. Eu tinha dissociação, ou algo parecido com isso. Sabia que não era esquizofrenia por causa dos sintomas que sentia. Nunca procurei um laudo exato. Tinha medo de que aquilo me mudasse como pessoa ou até mesmo mudasse o rumo da minha vida e a forma como os outros me enxergariam. Mas uma coisa eu tinha certeza: minha dissociação era extremamente perigosa. Quando andava na rua, minha mente não estava ali. Ela podia estar onde quisesse, e eu frequentemente abusava disso. Quando lia, meus olhos percorriam cada palavra enquanto eu via. Na visão periférica, os personagens, os cenários, tudo acontecendo à minha frente ou ao meu lado. Isso havia me ajudado a ser uma ótima escritora na adolescência. O problema surgia quando eu estava na rua. No início, minha dissociação era controlável. Depois, quando eu estava sozinha, simplesmente deixei de saber quando chegava aos meus destinos. Em um momento, eu estava vendo coisas diferentes, perdida em pensamentos. E no seguinte, tudo desaparecia e eu já estava onde queria chegar. Era como se meu corpo andasse no automático enquanto minha mente vagava por vários lugares ao mesmo tempo. As únicas vezes em que esse transe desaparecia era quando algum conhecido me cumprimentava ou quando eu precisava atravessar a rua. Fora isso, eu ficava completamente à mercê do mundo e, sinceramente, admitia que tinha sorte por ainda estar viva. Ou talvez nem tanto. Lembrava-me exatamente do dia em que tudo aconteceu. Eu caminhava pela rua perto de casa. Não via nada. Talvez estivesse imaginando que andava pelos corredores de algum castelo ou qualquer outra fantasia. Esses episódios aconteciam com tantas vezes e se repetiam com tanta frequência que, com o tempo, eu sequer me lembrava do que havia imaginado. Eu acabei de cumprimentar meu tio, o que me tirou do transe por alguns segundos. Ele entrou em casa e eu voltei para seja lá onde minha mente queria estar. Depois de dar alguns passos e chegar ao fim da rua, avistei um homem parado a alguns metros da esquina. Vestia uma enorme jaqueta. Tinha os cabelos um pouco compridos e bagunçados, além de uma barba grande e desalinhada.
No instante em que nossos olhos se cruzaram, senti uma pontada nascer na planta do meu pé, subir pelo coração e atingir meu cérebro. Meu coração disparou, como se eu tivesse acabado de levar um susto. Sorri e parei. Aquilo havia sido inexplicavelmente prazeroso. Tão prazeroso que senti que precisava de alguns segundos para raciocinar. Ele me encarava com absoluta indiferença. Seus olhos estavam arregalados e vazios. Havia morte naquele olhar, ou algo tão perturbador quanto. Uma pequena mancha vermelha marcava seu bigode e o canto da boca. Meu corpo estremeceu, meu coração acelerou ainda mais. Eu não sabia porque meu cérebro estava me proporcionando aquilo. Nem imaginava que eu mesma seria capaz de produzir tamanha descarga de dopamina. Era mais do que perfeito. Gostaria de permanecer ali por mais tempo, encarando, talvez, imaginando que ele se transformaria em alguma coisa horrenda e correria atrás de mim. Mas eu estava atrasada. Então, dei as costas para aquele homem imaginário, eu acreditava, e segui o meu caminho. Entretanto, algo me dizia que aquilo estava errado, que eu deveria correr, ligar para a polícia ou simplesmente enfrentá-lo. Mas não era isso que eu queria. Eu queria sentir medo e sabia que aquilo era apenas mais um episódio da minha dissociação. E se eu mesmo estava me proporcionando aquilo, por que meu cérebro gritava para eu não continuasse? A noite chegou fria, era inverno e o meu quarto sempre foi mais gelado do que o restante da casa. Tudo isso pelo simples fato de ser a entrada para o sótão. Não havia tampa e eu a perdi em algum momento ao longo dos anos, já que era removível. Acima da minha cabeça permanecia um buraco quadrado, tão escuro quanto a própria noite, observando-me dormir. Fiz tudo o que acostumava fazer. Fui ao mercado perto de casa, preparei o jantar, tomei banho, apaguei as luzes, fiquei algum tempo no celular e, por fim, desliguei. No escuro, comecei a lembrar daquele homem. Eu não reconhecia de nenhum dos meus pensamentos, sonhos, reportagens ou fotografias. Ele era algo novo, algo que talvez eu mesma tivesse criado, como se atendesse a um chamado desesperado. Senti uma pontada atravessar meu cérebro. Aquilo me assustou imediatamente. Cada músculo do meu corpo entrou em alerta. Meus olhos percorriam cada centímetro do quarto escuro, procurando qualquer coisa. Não era necessário. O corpo sentia antes dos olhos. Bastava olhar para cima, para aquele buraco maldito aberto no teto. Era ele, quero dizer. Eu não o via, mas meu corpo sabia. Minha mente sabia. Eu permanecia completamente paralisada pelo medo. Minha respiração parecia se misturar à dele. Sentia como se estivesse tendo uma crise asmática. Não conseguia gritar, não conseguia correr, não conseguia pensar. Meus olhos permaneciam arregalados, fixos, aquela escuridão, implorando por um único vislumbre. Eu sabia que ele estava me observando. Ouvia seus dentes rangerem, produzindo um som semelhante ao de um giz arranhando um quadro negro. Ouvia sua respiração pesada, carregada por um chiado vindo do peito. E, por um breve instante, senti suas intenções. Elas não eram boas. Tudo o que vinha à minha mente eram aqueles olhos arregalados e perturbadores, encarando-me como se estivessem congelados no tempo, como se pertencessem a um boneco de cera, como se ele apenas aguardasse o momento certo para agir. Um arrepio percorreu todo o meu corpo
E então adormeci. Não sabia se havia desmaiado de medo ou simplesmente sucumbido a uma descarga absurda de adrenalina. Apenas sabia que meu cérebro fez questão de me apagar, como se quisesse me poupar daquilo. Eu odiei isso. Gostaria de ter permanecido consciente. Queria continuar sentindo aquele medo, aquela sensação insuportável de estar sendo observada. A certeza de que alguma coisa estava profundamente errada. A sensação de que o pavor poderia explodir dentro de mim a qualquer instante. Minhas orações foram atendidas. No meio da madrugada, senti um peso esmagando meu corpo. Eu não conseguia me mexer. Estava completamente paralisada. Talvez fosse medo. Talvez fosse apenas uma paralisia do sono. Eu não sabia distinguir. Só sabia que estava sendo sufocada pelo homem dos olhos contemplados pela morte. Seus dentes permaneciam cerrados. Sua mandíbula estava travada. Uma fina linha de baba escorria pelo canto de sua boca. Mas eram seus olhos. Eu jamais os esqueceria. Não havia qualquer brilho neles. Eram opacos, tão opacos que sequer refletiam meu rosto, avermelhado pela falta de ar. Uma dor de cabeça descomunal tomou conta de mim. Minha visão foi escurecendo aos poucos. E de repente, despertei. Não sabia se havia acordado do sonho ou do desmaio que veio depois dele. Eu realmente estava confusa. O cérebro humano podia ser tão traiçoeiro assim? Quero dizer, eu havia dormido usando um colar e acordei sendo sufocada por ele. Mas eu sentia com absoluta nitidez as mãos geladas daquele homem apertando o meu pescoço quente. Sentia o vazio dentro de mim sendo preenchido pelo medo. Alguns dias se passaram desde aquele ocorrido. Dias infelizes. Algumas coisas da minha casa começaram a desaparecer. Travesseiros, cobertores. Talvez minha mãe os estivesse levado para lavar na casa dela. Mas isso não explicava o sumiço de documentos importantes. Papel higiênico, lanches práticos e até dinheiro. Eu pretendia falar com ela quando viesse naquela noite. Porém, não era isso que estava tirando meu sono. Eu queria vê-lo de novo. Queria sentir aquele medo me preenchendo, vindo da ponta dos pés e esmagando meu coração em alerta. As olheiras se aprofundaram. O cansaço se tornou constante. Minha pele parecia cada vez mais seca. Meu cabelo estava oleoso e minhas unhas grandes e sujas. Eu já não tomava banho com tanta frequência. Na verdade, eu estava em abstinência. Sentia falta de ter meu corpo paralisado, impotente, sendo sufocado até a morte. Eu estava perturbada, viciada nas experiências que meu cérebro criava para além da dissociação. Nunca havia sido machucada pelos meus próprios pensamentos. Agora, porém, era refém deles. Precisava ter outra paralisia do sono. Precisava vê-lo me encarando. Precisava sentir que aquele seria meu fim. Minha mãe já estava a caminho. Ela certamente perceberia meu estado. Talvez imaginasse que eu estivesse sob o efeito de alguma droga ilícita. Mas não, mamãe. Era algo que droga nenhuma seria capaz de me proporcionar. E naquele momento, eu realmente já não me importava. Queria me sentir mais do que viva. Queria sentir que minha vida podia passar diante dos meus olhos. Eu terminava o bolo que tomaríamos no café da tarde quando ouvi passos vindo do corredor. Rapidamente, gritei: "Mamãe, chegou cedo." Não obtive resposta. Em vez disso, uma sombra alta aproximou-se lentamente até revelar o homem, o mesmo homem. Ele estava parado na minha cozinha, em plena luz do dia, encarando-me. Dessa vez,
Eu realmente não tinha para onde correr. Seu corpo bloqueava a porta. Não havia facas por perto, nem tesouras, nada. Era eu e ele. Seus olhos agora estavam avermelhados, como se ele nunca dormisse, como se os vasos de seus globos oculares tivessem estourado. Da barba escorria um líquido vermelho, que pingava lentamente sobre o piso branco da minha cozinha. O silêncio de nós era tão absoluto que eu conseguia ouvir cada gota caindo, manchando o chão. Eu não sabia por quanto tempo permanecemos nos encarando. Talvez segundos, talvez minutos, talvez horas. Eu estava desesperada e, pela primeira vez, não estava feliz por ele estar ali. Não sabia o que mais me incomodava. O cheiro podre, impossível de descrever, ou aqueles olhos insanos, fixos em mim. Posso te causar ainda mais. Posso preencher o seu vazio com o seu maior desejo. Tudo o que você precisa fazer é me dar algo em troca. Eu gostaria de me agraciar com a sua dor. É uma troca justa, não é? Sua voz era tão baixa e rouca que precisei reunir as palavras na minha mente para compreender a frase. Sua boca não se movia. Quando percebi que ele falava em voz alta, mas diretamente nos meus pensamentos, tive certeza de que aquilo não podia ser obra minha. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim despertou. Foi um lampejo de lucidez. Percebi que tudo aquilo era loucura. Percebi que estava viciada em algo que jamais me faria bem. Percebi que minha mãe nunca suportaria ver a própria filha naquele estado e que a dor dela acabaria sendo também a minha. Eu não era religiosa como havia dito. Não tinha fé em nenhum salvador, mas até mesmo eu sabia que precisava de um escape quando as coisas assim aconteciam. Apertei o punho com força, sentindo minhas unhas cravarem na palma da minha mão, e então fiz uma oração de São Bento em latim. Sabia que ela era poderosa. Sabia que se eu tivesse fé nela, ela me ajudaria. A fé funcionava assim, tão verdadeira, tão simples e tão complicada. É algo que exige o maior desespero humano para se provar eficaz. Pela primeira vez, sua expressão mudou. As sobrancelhas se cerraram. O olhar tornou-se pesado. Ele me encarava com fúria, bufava como um animal enlouquecido. Eu tinha certeza de que ele me atacaria a qualquer instante. Achei que você fosse esperta. Eu poderia ter lhe dado tudo. Todo o prazer, todo o medo. Poderia ter transformado sua vida no seu próprio inferno. Exatamente do jeito que você queria. Mas me decepcionei. Você é fraca. Apenas mais uma criança fraca, sem coragem de sentir a dor. Mas eu sempre estarei com você. Sou um parasita que a devora de dentro para fora. É apenas uma questão de tempo. Vou fazer você sentir minha falta. Ele se virou lentamente. Seus olhos continuavam arregalados, transbordando ódio. Foi então que vi suas costas. A carne estava completamente aberta. Partes dos ossos permaneciam expostas. Larvas caíam de seu corpo sobre o meu tapete. O cheiro era insuportável. Só encontrei forças para desabar no chão. Pela fresta da porta do quarto, vi quando ele entrou em meu quarto. Depois, começou a subir novamente para o sótão, para aquele vazio. Rastejava como um verme. Deixava um rastro de larvas por toda a casa, pela cama, pelo chão, até desaparecer na escuridão acima da minha cabeça. Eu não sei o que fazer para me livrar dele. O cheiro na minha casa já se tornou insuportável.
Todas as noites, acordo com insetos sobre minha cama, como se tivessem caído do teto. Sou sufocada por suas mãos sempre que possível. Já não fico em casa como antes, mas ele continua comigo e está sempre me observando de longe, como se apenas esperasse que eu voltasse. Aguarda pacientemente o meu próximo declínio. Espera que eu desista e me entregue ao que quer que ele realmente seja. Eu não sei se devo ter medo dele. Não sei se ele é real. Essa dúvida continua pairando na minha mente. Já não consigo controlar meus pensamentos. Não sou mais feliz como antes. Também não consigo mais sentir prazer em tudo isso. Não consigo mais dissociar. Virei alguém tão perturbada quanto ele. Ando paranoica, tenho crises de pânico, crises de ansiedade, insônia. Eu só quero a minha vida de volta. Nunca imaginei que um vício aparentemente inofensivo pudesse me destruir dessa forma. Achei que conseguiria controlá-lo, mas o que se pode esperar de alguém que caminha por lugar nenhum? Não sei se isso é um pedido de ajuda, ou se eu só preciso que alguém me diga que ele é real, porque se ele for real, eu posso matá-lo. Mas se for apenas uma criação da minha mente, terei que conviver com esse vício, com o meu próprio inferno. Quando eu estava na 8ª série, participei de uma excursão escolar. Essa viagem consistiu principalmente em visitar locais significativos nas cidades ao redor de São Paulo. Um dos lugares que visitamos foi Paranapiacaba, considerada um dos lugares mais assombrados do país. Existem todo tipo de histórias sobre o local. Em certo momento, estávamos em um quarto como parte de um grupo maior, e o guia turístico estava falando sobre algo. Eu não me lembro do que era. Enquanto eu estava lá, comecei a ouvir um som que parecia alguém tocando uma tecla de piano. Depois de ouvir isso algumas vezes, comecei a procurar a fonte do som. Eu não vi nenhum piano, mas continuei ouvindo. Então, perguntei para os meus amigos que estavam perto de mim se eles ouviram. Eles disseram que não. Quando ouvi novamente, falei: "Lá está de novo. Vocês devem ter ouvido." Mas eles acharam que eu estava ficando era doido. Então, voltei a olhar ao redor do quarto. Todos os olhos estavam no guia turístico, exceto por uma mulher. Ela chamou minha atenção, apontou para mim e depois para a orelha dela, com um olhar de questionamento. Percebi que ela estava perguntando se eu também tinha ouvido, e eu disse que sim. Nesse ponto, o guia turístico começou a contar uma história sobre um soldado que havia morrido lá e que tocava piano. Vários hóspedes haviam relatado ouvir ele tocar à noite. Sinceramente, eu não sabia o que pensar na época. Acho que ainda não sei. Conversei com aquela mulher enquanto todos estavam saindo da sala, e ela disse que ouviu exatamente a mesma coisa que eu, mas o marido e o filho dela não ouviram. Isso aconteceu quando eu tinha meu barco de pesca. Foi uma experiência aterrorizante que nunca vai deixar minha esposa e eu. Partimos da costa leste para nossa viagem de pesca de 2 dias. O primeiro dia e a noite foram bem normais e pegamos um bom número de peixes. À noite, jogamos cartas enquanto ouvíamos música. Foi agradável, até a próxima noite. Depois de um dia lento no mar, estávamos jogando cartas novamente dentro do barco, mas dessa vez sem música. Foi nesse momento que ouvimos o som de um motor de barco. Corremos para fora e vimos um homem pilotando um barco a motor velho e bem precário.
sem absolutamente nenhuma luz, parado bem na nossa frente. O homem era de meia idade, tinha barba e um boné bem velho. Fui até ele e perguntei se precisava de ajuda. Ele nos perguntou se tínhamos gasolina sobrando. Me desculpei e disse que não tínhamos. Perguntei se ele estava sem combustível e se precisava de uma carona de volta para a costa, mas recusou, alegando que tinha bastante gasolina, o que nos deixou em um silêncio constrangedor, enquanto eu e minha esposa nos perguntávamos por que ele nos pediu gasolina. Então, o silêncio começou a nos incomodar, principalmente pelo modo como ele apenas ficava olhando fixamente para mim. A única coisa que eu podia ver era devido à luz do convés na frente do nosso barco. Caso não tivesse isso, estávamos cercados pela escuridão. Finalmente, o homem quebrou o silêncio e perguntou se tivemos uma boa pesca naquele dia. Eu disse que não, tentando ser educado, embora a situação fosse estranha e assustadora. Perguntei como ele estava navegando na escuridão, mas ele apenas riu, como se eu tivesse feito uma piada. Imaginei que ele tivesse entendido errado. Ele virou seu pequeno barco a motor e a última coisa que disse foi: "Foi um prazer conhecer vocês", e partiu para a completa escuridão que nos cercava. Minha esposa e eu ficamos completamente perturbados. Ela me disse que tinha medo de que ele fosse nos assaltar. Sendo pescador, eu conversava e fazia amizade com outros marinheiros o tempo todo, mas algo naquele homem estava errado. O fato de ele ter se aproximado de nós tão tarde da noite, tão longe da costa, sozinho, naquele barco pequeno, e o modo como agiu, nos deixou muito desconfortáveis. Decidi apagar nossas luzes e navegar um pouco mais ao norte, para garantir que o homem não pudesse nos encontrar novamente. Pode me chamar de paranoico, mas naquela noite, por volta das 2 da manhã, acordei com um grito perturbador e ensurdecedor da minha esposa. Pulei da cama e vi um homem de pé na beira da nossa cama. Mas ele saiu da cabine antes mesmo de eu sair do quarto. Ouvi o som do mesmo barco a motor partindo e acelerando na escuridão novamente. Navegamos de volta para a costa naquela noite e relatamos o incidente imediatamente. Mas claro, nunca mais ouvimos falar sobre o assunto. Ainda não temos ideia do que o homem queria ou estava planejando fazer, mas isso ainda me dá pesadelos até hoje. Era uma noite escura e com muita tempestade, o tipo de tempestade que eu adorava no verão, com trovões e relâmpagos. Eu morava com meu pai, mas ele não estava em casa naquela noite. Estava trabalhando na escala da noite. De qualquer forma, depois de terminar o filme Forrest Gump pela 100ª vez, decidi que 2 da manhã era um bom horário para dormir. Eu adorava dormir durante as tempestades. Era agradável apenas ouvir o som, mas de repente ouvi o som de algo batendo na minha janela. E não era o som da chuva batendo na janela. Em uma tempestade tão intensa, não pensei muito nisso e coloquei a cabeça de volta no travesseiro. Mas alguns segundos depois, o mesmo barulho. Algo bate na janela novamente. Desta vez, consegui identificar o som como sendo uma pedra batendo na janela. Meu coração começou a bater mais rápido. Não podia ser meu pai. Ele teria me ligado se algo estivesse errado. Outra pedra bateu na janela. Fiquei preso na cama. Não queria olhar para lá, mas quem quer que estivesse lá fora certamente sabia que eu estava lá em cima. Eu tinha acabado de desligar a TV.
poderiam ter visto o brilho forte pela janela. Decidi simplesmente ignorar e esperar que fossem embora. Outra pedra atingiu a janela e depois outra. A velocidade aumentou. A chuva começou a diminuir e foi quando ouvi o som do motor de um caminhão descendo pela rua. Foi um estrondo muito mais forte na janela que me fez tomar uma decisão. Saí da cama planejando ligar para a polícia. Corri escada abaixo em direção ao telefone, mas ao passar pela porta da frente, vi algo através do vidro no topo da porta. Era o rosto de uma pessoa olhando para mim. Parecia que estava sorrindo. Corri para a cozinha e liguei para a polícia. Eles disseram que havia um policial por perto e que chegaria em breve. Quem estava na porta começou a mexer a maçaneta e, eventualmente, a bater nela, tentando arrombá-la. Peguei uma faca para me proteger e gritei que a polícia estava a caminho, antes de correr de volta para o meu quarto. Depois de cerca de 1 minuto, o arrombamento da porta parou e não houve mais pedras batendo na minha janela. Eu ainda não ousei olhar pela janela, mas me lembro o som do caminhão saindo. Alguns minutos depois, houve o som de uma sirene da polícia e, momentos depois, a campainha tocou. Expliquei tudo ao policial e descrevi o rosto da pessoa o melhor que pude. Infelizmente, não pude fornecer informações sobre o veículo, se ao menos tivesse olhado pela janela. Nunca houve informações suficientes para a polícia pegar essas pessoas. Não tenho certeza se tinham a intenção de roubar minha casa ou algo muito pior. Foi a primeira vez que minha família foi acampar juntos. Eu tinha 18 anos na época e provavelmente não teríamos ido se não fosse pelo meu irmão e minha irmã, que tinham apenas 11 anos e eram gêmeos. Era meados de julho e eu estava realmente animado para fazer isso. Dirigimos até o interior. Meu pai simplesmente estacionou o carro à beira de uma estrada tranquila e caminhamos cerca de 1 quilômetro pela floresta. Montamos nossas 2 barracas, uma para mim e meus irmãos e outra para os meus pais. Então, quando chegou a noite, eu não consegui dormir. Nada. Tentar dormir naquele saco de dormir era como tentar dormir na grama. Simplesmente não consegui pegar no sono. Dei voltas e tentei me acomodar por horas. Meus irmãozinhos já estavam dormindo há muito tempo naquele ponto. E então ouvi o som do zíper da barraca se abrindo para cima e vi alguém colocando a cabeça dentro da barraca. Não consegui ver quem era. Eu sussurrei "Pai", para quem quer que fosse que estava lá dentro. A pessoa rapidamente se afastou da barraca, deixando o zíper aberto. Fiquei muito confuso. Estava certo de que era minha mãe ou meu pai apenas verificando se estávamos bem. Então, rastejei para fora da barraca e fui até a barraca dos meus pais. Abri o zíper e entrei, mas meus pais estavam ambos em seus sacos de dormir. Mexi no meu pai até que ele acordasse e perguntei se ele tinha acabado de verificar como estávamos. Ele disse que não, e isso me deu arrepios ao ouvir. Então, acordei minha mãe, esperando que fosse ela, mas ela disse, sonolenta, que também não tinha saído da barraca. Fiquei arrepiado ao perceber que alguém realmente chegou até a nossa barraca, abriu o zíper e espiou lá dentro. Poderia ser um estranho, ou sei lá, algum tipo de psicopata. Não consigo imaginar dizer se meus pais levaram isso a sério na época ou não, ou talvez eu apenas não me lembre, mas lembro que não consegui dormir nem por 1 minuto naquela noite. Meus pais estavam em lua de mel em Fortaleza. Quando chegaram ao hotel para fazer o check-in, foram informados de que o quarto seria para não fumantes. Como meu pai era fumante, pediram outro quarto. Conseguiram a troca e foram para o novo quarto.
Quando saíram do elevador, o cheiro de tinta fresca era avassalador e havia um pintor no corredor, com todas as ferramentas necessárias ao redor dele, pintando a parede. Quando meus pais passaram por ele, o cumprimentaram casualmente, mas o pintor não demonstrou nenhuma reação à presença deles. Quando chegaram ao quarto, o cheiro de tinta era ainda pior, insuportável. Decidiram descer até a recepção para trocar o quarto e explicaram a situação ao atendente, que ficou muito confuso e informou que não estava programada nenhuma pintura naquele andar naquele dia, mas concordou em trocar o quarto deles de qualquer forma. Meus pais voltaram ao andar para pegar as bagagens e o pintor havia desaparecido completamente. Todas as ferramentas limpas e recolhidas, e o cheiro de tinta havia desaparecido por completo em apenas 10 minutos. Nesse ponto, meus pais estavam assustados, mas não deram muita importância e foram para o novo quarto. Na manhã seguinte, enquanto iam para o café da manhã, ouviram um guia turístico falando com um grupo. Prestaram atenção quando o guia mencionou um andar em que originalmente deveriam ficar. Aparentemente, há muito tempo, um pintor estava trabalhando naquele andar, pintando, e caiu pelo poço do elevador e, consequentemente, perdendo a vida. Meus pais normalmente não acreditavam no paranormal, mas após um evento como esse, que não tinham nenhuma explicação, ficaram um pouco assustados. Essa história não aconteceu comigo, aconteceu com meu primo, mas ainda me assusta pensar sobre isso. Essa história é totalmente verdadeira. Meu primo, Rafael, estava no Skype com a namorada Juliana por volta da 1 da manhã de uma sexta-feira. Ela estava pedindo para ele ir até a casa dela e passar a noite, mas ele realmente não queria dirigir até lá tão tarde. E em algum momento da conversa, Rafael notou que a porta do armário atrás de Juliana estava meio aberta. Ele apontou isso e Juliana se virou para olhar o armário. Ambos acabaram ignorando. Cerca de 30 minutos depois, a porta do armário rangeu e se abriu um pouco mais. Rafael viu isso novamente e disse a Juliana que o irmão mais novo dela devia estar se escondendo no armário. Ela negou e disse que a janela estava aberta ou algo assim. Então, devia ter havido uma corrente de ar. Cerca de 30 minutos depois, a porta do armário se abriu completamente e alguém saiu de lá, do quarto de Juliana. Juliana não pareceu perceber, mas Rafael ficou assustado com o que acabou de ver. Ele disse a ela que o irmão mais novo estava se escondendo no armário, mas a resposta dela o assustou profundamente. Ela disse a ele que estava sozinho em casa naquela noite. Rafael começou a gritar para ela trancar a porta e chamar a polícia, e que ele iria até lá o mais rápido possível. Juliana finalmente começou a entender a situação quando se virou e viu a porta do armário completamente aberta. Correu até a porta e soltou um grito estridente antes de trancá-la. Rafael dirigiu o mais rápido que pôde até lá, enquanto chamava a polícia. Quando chegou à porta da frente, estava aberta. Então, entrou correndo na casa e no quarto de Juliana, arrombou a porta e disse a ela que era ele, mas ela não respondeu. Quando a polícia finalmente chegou, arrombaram a porta e a encontraram encolhida no canto do quarto, em estado de choque. Mais tarde, ela disse à polícia que tinha visto alguém parado de frente para ela, na porta, antes de fechá-la. Eu não sou uma pessoa espiritual, mas estive em um relacionamento conturbado com um homem chamado Rodrigo.
Eu conheci ele através de um colega de trabalho em uma noite em que estávamos juntos em um bar. Nós nos demos super bem. Finalmente, apresentei a ele a minha família. E, embora meus pais fossem indiferentes em relação a ele, meus avós não gostaram muito dele, especialmente minha avó. Ambos disseram que viam algo de ruim nele, que ele não parecia ser uma boa pessoa. Principalmente minha avó. Isso não foi depois de apenas um encontro, mas depois de várias vezes que eu trouxe ele para perto deles. E todos puderam ter uma boa ideia sobre ele. Honestamente, comecei a ver o que eles queriam dizer, porque Rodrigo e eu estávamos constantemente discutindo, e ele perdia a paciência facilmente comigo. Por isso, estávamos em um relacionamento conturbado. Houve uma noite em que senti que ele estava prestes a me agredir, mas ele recuou e se acalmou. Foi nesse momento que disse que estava cansada e terminei com ele, ou pelo menos pensei que tinha terminado. Minha avó ficou especialmente feliz e disse que eu poderia arrumar alguém muito melhor. Depois, começou a falar sobre como eu deveria encontrar um bom rapaz de uma boa família, como ela sempre fazia. No entanto, não muito tempo depois disso, minha avó morreu de um ataque cardíaco. Enquanto eu estava de luto em homenagem a ela, pendurei uma foto dela na parede do meu quarto. Isso foi apenas um mês. Tive um mês terrível. E em um momento de fraqueza, Rodrigo entrou em contato comigo, 2 semanas atrás. E eu respondi. Nos vimos e estivemos juntos todas as noites nas últimas 2 semanas. Eu realmente pensei que ele tinha mudado, porque não tínhamos discutido uma única vez e me sentia segura com ele. Bem, apenas alguns dias atrás, Rodrigo e eu concordamos em ser oficialmente namorado e namorada. E naquela noite, acordei com um barulho no meu quarto. Entrei em pânico, liguei o abajur e levei um momento para perceber que a foto da minha avó não estava mais na parede. Levantei-me e vi a moldura que havia caído no chão e quebrado. A foto da minha avó caiu e quebrou na noite em que concordei em namorar o Rodrigo. Segurei a moldura nas mãos com o coração na garganta e todo o meu corpo tremendo. No dia seguinte, liguei para o Rodrigo e disse que achava que deveríamos nos afastar por um tempo, porque minha cabeça não estava no lugar certo. E ele explodiu de raiva no telefone, e essa ligação provou que minha avó estava certa sobre ele. Mas a moldura da foto caindo e quebrando, o que poderia ter causado? Não havia corrente de ar no quarto. Mesmo que eu imaginasse como um sinal da minha avó, você percebe o quão assustador isso é. Houve um breve período de tempo em que eu vivi sozinho, logo após sair da casa dos meus pais, e antes de conhecer minha namorada, que se mudou para morar comigo. Eu vivia em um pequeno apartamento de um quarto, no andar debaixo da casa de outra pessoa. Passei muito tempo sozinho durante esse período da minha vida, além do tempo na escola ou no trabalho. E acabei passando muito tempo assistindo a filmes. E especificamente, eu gostava de assistir a filmes de terror com bastante frequência. Mesmo sendo um cara de 21 anos na época, ainda assim ficava um pouco assustado na hora de dormir depois de assistir a um filme de terror, especialmente morando sozinho naquele apartamento. E toda vez que isso acontecia, eu olhava ao redor do quarto. E em alguns momentos, até acendia o abajur ao lado da cama para verificar o quarto. O inquilino que morava no andar de cima não estava em casa naquela noite, pois o carro dele não estava na garagem. Então, os passos que eu estava ouvindo não poderiam ser passos no andar de cima, ou algo do tipo. Meus nervos realmente começaram a ficar tensos em certo momento, porque eu continuava ouvindo barulhos. Para ser honesto,
Não conseguia dizer de onde na casa eles estavam vindo. Eu levantei-me e caminhei em direção à porta do quarto e abri. Do lado de fora do meu quarto havia um corredor muito estreito que tinha uma porta para o banheiro e no final do corredor se abria para a sala de estar. No entanto, no final desse corredor, como em uma cena de filme que eu tinha acabado de assistir, havia alguém parado bem perto da cozinha. A luz da lua de fora, que entrava pelas janelas do quarto e da sala de estar, era o suficiente para eu ver essa mulher olhando diretamente para mim. Ela começou a andar para trás, ainda olhando para mim, mas eu não me importei. Continuei gritando e voltei para o meu quarto, trancando a porta. Ela não correu até a minha porta e não bateu ou algo assim. Em vez disso, ouvi passos subindo a metade da escada até a saída do meu apartamento. E em seguida, a porta bateu. Fiquei paralisado de choque por pelo menos 10 minutos, antes de me sentir seguro o suficiente para pegar meu telefone e sair do quarto para verificar o apartamento. Não demorou muito, já que o apartamento era pequeno e não tinha muitos lugares para se esconder. Estava vazio. Corri para trancar a porta, perguntando quem poderia ter sido aquela mulher e como ela entrou. Não liguei para a polícia, não sei dizer o porquê, mas no dia seguinte, liguei para o dono do imóvel e contei o que aconteceu. Ele fez uma ligação para o inquilino do andar de cima e o que descobri me chocou. A mulher que invadiu o meu apartamento era a ex-amante do homem que morava no andar de cima e uma mulher muito instável. Depois de encontrar o endereço dele de alguma forma, ela invadiu a parte errada da casa, ou seja, meu apartamento. O inquilino do andar de cima veio até a minha porta e se desculpou comigo no dia seguinte, mas nunca obtive muitos detalhes dele ou do proprietário. Ainda me pergunto o que aquela mulher planejava fazer com ele. Meu nome é Cristina, sou de Cuiabá, no Mato Grosso. Apesar de eu sempre ter gostado de histórias de fantasma, eu nunca pensei que ia acabar contando uma. Isso aconteceu quando eu fui morar com meu então namorado num povoado conhecido pela violência. Eu trabalhava na cidade. Para chegar em casa, eu tinha que dirigir por uma rodovia federal sem iluminação, só escuridão e ao longe algumas casas espalhadas. Numa noite de junho, eu saí tarde. Lembro que o ar estava muito frio. Não estava ventando, mas tinha aquele frio seco que entra na roupa. Eu estava dirigindo tranquila, com música baixa, pensando só em chegar. Antes de entrar no povoado, tem uma curva. Não é muito fechada, mas é deserta. Não tem nada em volta além de mato e escuridão. Quando comecei a fazer a curva, o rádio começou a encher de chiado. Primeiro, foi um ruído leve, como quando perde o sinal. Depois, ficando mais forte, como uma estática constante. Achei que era normal pela região, e então senti o primeiro impacto. Foi no encosto do meu banco. Não foi forte, mas foi claro, como se alguém tivesse dado um chute por trás. Travei as mãos no volante. Levantei o retrovisor com a mão, quase por instinto. Eu não queria olhar para trás. Não sei por que fiz aquilo. Só não queria olhar. Sentia que alguma coisa muito ruim ia acontecer. O carro começou a ficar estranho. Eu não sei explicar como. O frio dentro ficou mais intenso. Apesar de eu não ter mexido em nada, tentei manter a calma. E então, pelo canto do olho, eu vi alguma coisa se mexendo. Um braço, eu juro, um braço, que se estendia em direção a mim, vindo do banco de trás. Eu não vi nada, só o braço avançando, como se quisesse me tocar. Eu não conseguia gritar, não sabia nem como reagir. Senti outro impacto no banco, e aí sim, acelerei. Não olhei para trás, não freiei, só acelerei. Lembro que comecei a rezar em voz alta. Falava que não ia ter medo,
que não iam me provocar nada, que não tinha medo. Mas tinha, claro que sim, eu tava morrendo de medo por dentro. Quando eu finalmente vi as primeiras luzes do povoado, eu nem senti alívio. Senti que aquilo continuava ali. Cheguei, entrei no terreno de casa, parei o carro e desci sem nem desligar direito. Só corri para a porta. Quando olhei para trás, meu cachorro estava latindo pro carro. Não para mim, mas ele estava com o pelo todo arrepiado. Quando meu ex chegou, eu contei tudo. Ele não tirou sarro, nem disse que eu estava exagerando. Ficou calado, pegou água benta e foi até o carro. Quando voltou, me disse que o veículo estava desligado, com todos os vidros abertos. Mas eu não tinha aberto os vidros. E, sinceramente, eu acho que eu nem tinha desligado o carro quando desci. Aquela noite, eu quase não dormi. Tempos depois, meu ex me contou uma coisa que ele não tinha falado para não me alterar naquela noite. Quando ele saiu para trabalhar às 4 da manhã, antes de se afastar, virou e viu alguém sentado no banco de trás do meu carro. Achou que estava imaginando coisa. Ligou para um primo que morava perto para ir conferir. Quando o primo chegou, não tinha ninguém. O carro estava trancado e com o alarme armado. Tempos depois, me disseram que naquela curva sempre tem muitos acidentes. Eu não sei se tem acidente porque aparecem coisas, ou se aparecem coisas porque tem acidente. Mas os dois fatos eu posso confirmar como reais. Eu só sei que eu vi aquele braço, que eu tenho certeza absoluta do que eu vi, que eu não gosto mais de passar por ali de noite, apesar de eu ter que passar. Resolvi mandar isso porque, apesar de já terem passado alguns anos, eu ainda não consigo dirigir tranquila por aquela rodovia de noite. Eu nasci em Belo Horizonte, mas fiz faculdade em Uberlândia. Fica relativamente perto, então de vez em quando eu voltava nos fins de semana para ver minha família e minhas amigas. Quase sempre eu ficava com meu pai. Ele morava numa casa perto da Praça da Liberdade. Eu gostava de ficar lá porque é central, e minhas amigas passavam para me buscar sem problema quando a gente saía. Mas naquela vez eu fiz tudo errado. Decidi ir para Belo Horizonte sem avisar com tempo. Pensei que ia estar em casa como sempre. Saí de Uberlândia depois da aula e dirigi tranquila. Já era de noite quando cheguei. E ainda chamei uma amiga e a gente foi num café, até nos botarem para fora porque iam fechar. Quando eu estacionei e liguei para ele não atendeu. Depois, ele me escreveu. Disse que estava fora da cidade por trabalho e voltava só no domingo. Que ele não tinha deixado chave para mim porque, segundo ele não ia ficar em casa naquele fim de semana. E aí, me caiu a ficha. Minha única opção era ficar na casa da minha mãe. Ela mora para lados de Lagoa Santa, numa casa grande no campo com um novo marido. Não é um sítio em si, mas para chegar até lá, tem que pegar uma estrada em um trecho onde quase não tem mais luz, e nem sequer casas. São uns 40 minutos da cidade. Já era quase meia-noite, e, sinceramente, eu não estava amando essa ideia, mas também eu não tinha outra opção. Então, eu fui. Saí da zona em que estava e, aos poucos, a cidade foi ficando para trás. Cada vez tinha menos carro e menos luz. Depois de uns minutos na estrada, finalmente notei luzes atrás de mim. Não dei muita importância. Pensei que era alguém indo para alguma comunidade próxima. Mas depois, percebi que o carro tinha se aproximado muito, que vinha colado em mim demais. Aquilo me incomodou. Mas o que realmente começou a me assustar foi que ele não tentava ultrapassar, por mais que eu diminuísse a velocidade. A estrada tem trechos retos onde dava perfeitamente para ele passar, e ao invés disso, se eu freava, ele freava. Pelo retrovisor, dava para ver que era uma pessoa só. No começo, pensei que era alguém que talvez estava bebendo, ou alguém que não sabia dirigir. Mas passaram vários quilômetros e ele seguia exatamente igual. Naquele ponto, já não tinha quase nada em volta. Só campo escuro. Nenhuma loja aberta, nenhum posto de gasolina. E nem sequer nenhum carro.
Senti como meus ombros começaram a tensionar. Olhava no retrovisor a cada poucos segundos. Não dava para ver quem dirigia, só os faróis altos que ofuscavam. O que pensei foi que eu não ia ir direto para a casa da minha mãe. Eu não queria que aquela pessoa soubesse onde ela morava. Então, quando vi um desvio para uma estrada secundária, peguei. Pensei que tinha que tirar a dúvida, ver se ele seguia reto. Mas quando virei, ele também virou. E já não tinha como ser coincidência. Eu já tinha me metido no problema. Só esperava que aquele caminho não fosse um lugar sem saída. Por sorte, não foi. Cheguei numa zona mais ou menos iluminada. Comecei a dar volta e mais volta. Eu não conhecia nada daqueles caminhos, mas preferia me perder um pouco a levar ele até em casa. Naquele momento, o que menos eu pensava era em parar, só em seguir e em seguir. Cada cruzamento que eu via, eu pegava, e o carro continuava atrás, sempre na mesma distância. Se eu freava, ele freava. Se eu acelerava, ele acelerava. Senti o coração batendo muito forte. Pensei em ligar para minha mãe, mas não sabia onde estava meu celular e não queria me distrair procurando. Então, quando voltei para a estrada principal, decidi voltar para a cidade. Preferia me arriscar no caminho para Belo Horizonte do que levar ele até em casa. E o carro também deu meia volta. Aí, eu entrei em pânico. Um pânico completo. E quando vi uma saída para outro caminho lateral, eu fiz uma coisa muito imprudente. Cortei da faixa de alta velocidade no último segundo para pegar a saída. Sem frear, quase perdi o controle. Senti que quase levantaram duas rodas naquela curva. Escutei como outro carro freou forte. E quando olhei no retrovisor, finalmente ele seguiu reto. Ele não conseguiu pegar a saída. Não sei se não conseguiu ou se não quis. Nem fiquei para ver. Somente acelerei. Voltei para a estrada por ruas secundárias e dei várias voltas antes de me atrever a retornar o caminho certo. Demorei muito para chegar na casa da minha mãe, porque eu ia mudando rota cada vez que via uma luz ao longe, já sem saber se era ele ou não. Quando finalmente cheguei no portão, toquei a campainha para me abrirem. Foram segundos só, mas eu juro que pareceram eternos. Até que eu finalmente consegui entrar. Nunca soube quem era a pessoa que vinha atrás de mim, nem o que queria. Nunca mais me aconteceu nada parecido. Mas isso me deixou um trauma com o qual eu acho que vou viver muito tempo. Obrigada por ouvir minha história. Apesar de não ter nada de paranormal, é a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu. Eu queria compartilhar uma coisa que me aconteceu faz aproximadamente um ano. Sou estudante de fora, morando em Belém, no Pará. Então, muitas das lendas locais eu fui conhecendo aos poucos. Um dia eu fui com minha namorada numa cachoeira chamada Murucupi, que fica relativamente perto de Belém, na região de Barcarena. Passamos o dia lá e já no fim da tarde, quando começou a escurecer, pegamos o caminho de volta na moto dela. Quando a gente passou pelo povoado de Curuçá, tem uma fazenda abandonada do lado da estrada. No Google Maps dá pra ver. Aparece como Fazenda Tucumã. É um lugar grande, velho, cercado de mata fechada, no meio da floresta. Quando a gente estava passando do lado dela, eu vi uma coisa de relance. No começo, eu pensei que era uma árvore ou algum tronco mal colocado. Mas não, era outra coisa. Era uma figura alta, de uma cor entre marrom e amarelado, como palha seca. A pele dela, ou o que parecia ser pele, tinha uma textura estranha, como se fosse madeira ou casca de árvore. Estava agachada, como de cócoras, e enquanto eu olhava, ela começou a se levantar lentamente. Foi um movimento lento, pesado, como se custasse trabalho para ela ficar de pé. Naquele momento, eu percebi que era mais alta do que uma pessoa deveria ser. Muito mais. Talvez, eu não sabia dizer quanto, mas definitivamente não era nada normal aquilo parado ali.
Eu só fiquei olhando segundos, até a gente perder de vista e meu namorado não viu. Ele estava concentrado na estrada. Quando eu falei para ele o que tinha acabado de ver, ele decidiu parar a moto uns metros adiante. A gente olhou em direção à fazenda e já estava escurecendo e quase não dava para distinguir nada. Só sombras e mato. Para ele também deu um mau pressentimento e a gente decidiu sair dali. Naquela noite eu contei para meus pais o que tinha visto. Não é a primeira vez que na minha família a gente fala de coisas estranhas, então acreditaram em mim, mas ninguém sabia exatamente o que podia ter sido aquilo. Tempos depois, numa sobremesa em família, o assunto saiu com um amigo do meu pai que mora no Pará faz anos. Ele ficou pensando enquanto eu descrevi o que vi. No dia seguinte, mandou uma mensagem para o meu pai. Já tinha pesquisado. Resulta que na mitologia indígena da Amazônia existe um ser chamado Mapinguari. Descrevem ele como um guardião da mata, um ser alto, coberto de algo parecido com casca de árvore, que costuma aparecer perto de florestas e fazendas antigas. Algumas versões dizem que ele se alimenta de carne humana. Eu não conhecia nada disso. Não sabia que existia alguma coisa com essa descrição. Acreditem em mim quando eu digo que a gente não consegue explicar como eu vi um ser do qual eu desconhecia completamente a existência. Essa experiência deixou todo mundo arrepiado, porque confiam em mim, porque sabem o que eu vi foi real.